Pessoal, continuando aí o conteúdo de Inorgânica 2, está falando sobre a família dos halogênios e ainda em sala de aula a gente falou um pouco sobre o cloro. Então, só recordando, né, nós fizemos um laboratório, uma eletrólise ígnea, aliás, uma eletrólise em meio aquoso, a eletrólise do NaCl, porque o elemento cloro ele não é encontrado na natureza livre. Normalmente ele é encontrado ligado a algum elemento químico. O mais comum é o sal de cozinha, né? O NaCl. Então, para a gente conseguir separar o sódio do cloro, o método mais comum é o da eletrólise em meio aquoso, em que você vai produzir o gás Cl2. Na realidade, nós vamos ter vários produtos. O principal enfoque nosso é o gás cloro. Vai ser produzido também o gás hidrogênio. Além disso, vai haver a quebra da molécula da água, em que vai formar também o cátion hidrogênio, o ânion hidroxila, e na quebra do NaCl também vai formar o cátion Na+. Então, no processo eletrolítico, você vai ter como produto principal, porque o nosso foco é o cloro, mas também teremos outros subprodutos. Então, tem aqui, né, uma simbologia da mistura da água com NaCl. Lembrando que o processo de eletrólise ele funciona sempre que a gente ligar uma corrente elétrica. Isso aqui é uma simbologia de uma fonte, de uma bateria, e aí você passa até a eletrólise. Quando ocorre o processo eletrolítico, aí, como a gente comentou ali, vai ter a produção do cátion hidrogênio, vai ter a produção do cátion sódio, do ânion cloro, da hidroxilo OH, certo? E aí a gente vai ver as aplicações da própria produção do cátion hidrogênio com o ânion cloro. Você passa a ter o ácido clorídrico, também conhecido como ácido muriático. Do processo eletrolítico, você tem a produção do cátion sódio, do ânion, vou colocar aqui o ânion hidroxila, que você vai formar o hidróxido de sódio ou a soda cáustica, que é muito utilizado. Além da soda cáustica, você pode misturar também o gás, o cloro, e vai formar o hipoclorito de sódio. Você vai ver mais na frente que ele é muito utilizado também, principalmente como bactericida na área de limpeza. Como subproduto, a hidroxila pode reagir com o potássio e você vai formar o hidróxido de potássio, que é a potassa cáustica. Então, né, só ressaltando, isso aqui é um subproduto da eletrólise, mas que, como a gente fala, né, na natureza nada se perde. Tudo você reutiliza. O sódio obtido na eletrólise, ele pode reagir com o CO3 e formar o carbonato de sódio, que é a barrilha, né? O carbonato de sódio é usado muito na fabricação do detergente, o hidróxido de potássio na fabricação de sabão. Então eu coloquei aqui, né? São meios de reutilizar subprodutos que talvez em outras situações ele era descartado. Então, na realidade, no processo eletrolítico aqui nada a gente perde. O elemento cloro, ele, na realidade a gente fala elemento cloro, né, mas a utilização dele também não é pura, ele é sempre combinado, mas ele é largamente utilizado. Talvez um dos elementos mais utilizados pelo homem. Primeiro, porque ele é facilmente disponível nos estados sólido, líquido e gasoso. Ele é barato principalmente porque existe muito cloro na natureza. Já comentou, né? Tudo que é escasso, tudo que é raro acaba sendo mais caro. O exemplo clássico é ouro e diamante. Por que são caros? São caros porque são raros. Então uma das justificativas dele ser muito barato porque existe muito, principalmente na água do mar.
Uma grande vantagem, né? Talvez a maior aplicação do cloro. Ele destrói a maioria dos micro-organismos patogênicos. Ele destrói a maioria dos vírus, bactérias, parasitas. Então ele é muito utilizado na limpeza e esterilização. Mas ele também tem algumas desvantagens, né? Tem que tomar muito cuidado com o manuseio dele, porque ele é muito venenoso e ele é extremamente corrosivo. Então tem que saber usá-lo em doses corretas. Mas não só como bactericida, ele também é muito utilizado na pirometalurgia. Pirometalurgia são reações metalúrgicas na faixa de temperatura entre 500 graus e 2000 graus Celsius. Um exemplo de operação pirometalúrgica é a cloração de óxidos metálicos. Então você tem ali um metal X ligado ao oxigênio Y, você vai reagir com Cl2, vai formar lá o metal X Cl2 mais oxigênio, que é um gás. Por exemplo, a mais comum é o dióxido de titânio, que vai reagir com o gás cloro. Então, cloração, você vai tirar esse oxigênio que é corrosivo. Então vai acontecer isso aqui, vai formar o TiCl2 mais O2. Esse material aqui ele é muito utilizado na indústria aeronáutica. Então, isso aqui ocorre numa temperatura em torno de 1000 graus Celsius. Então, a cloração, né, de óxidos metálicos, o óxido de titânio, por exemplo. Outro exemplo, né, de aplicação do cloro é no branqueamento das fibras de celulose, que é usado principalmente na fabricação de papel. Essa operação de branqueamento a gente chama de deslignificação, que é a remoção da lignina. É a lignina que dá o teor ou mais claro ou mais escuro no papel. Então essa molécula de celulose, né? O, C, C, O, C, 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 O, C, C, O, C, 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 O, aqui fica aberto, aqui fica aberto. Então a molécula de celulose, na realidade, ela é um polímero. C, OH, 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 C, OH, OH. Lembrando, né, que o carbono faz 4 ligações, então não vou colocar para não ficar muito cheio. Mas tem um hidrogênio aqui para fechar as quatro ligações do carbono. Então isso aqui é uma molécula de um polímero, né, de celulose. Na verdade, como é que é essa celulose? Ela é uma planta, né, tirada da planta. Então você tem que cada uma dessas aqui é a molécula de celulose. E no meio aqui a gente tem a lignina, que é o controle dessa lignina que vai dar o teor do papel mais claro ou mais escuro. Normalmente a gente costuma falar que a estrutura da celulose é como se fosse uma parede de tijolos. Os tijolos é a celulose e o que segura o tijolo, que é o cimento, no caso aqui é a lignina. Só que essa lignina também não é descartada não. Depois ela é reutilizada em outras partes da indústria, para aquecimento de caldeira, etc. Então você adiciona aqui o cloro mais seus componentes, normalmente é hipoclorito ou clorito, depende da textura
da sua celulose. Mais uma aplicação do cloro. Aí, para finalizar esse quadro, outra aplicação do cloro é na área de polímeros, na fabricação do PVC, que é o policloreto de vinila. Então, você tem ali um alceno HClH. A partir do processo de polimerização, uma dessas duas duplas ligações vai quebrar, vai ficar só uma só, ClH. E aí, a partir daqui você tem um monômero que vai se repetir algumas centenas de vezes, alguns milhares de vezes. Isso às vezes chega em torno de ter uma molécula de 30.000 repetições deste mero. Como o material base é o cloreto de vinila, ele vai formar o policloreto de vinila, conhecido lá PVC, que são os tubos e conexões Tigre, né? Embalagens dos supermercados, calçados, etc. Talvez a aplicação mais conhecida que a gente tem é a potabilização da água. A gente já comentou, acho que no primeiro módulo, né, que a água, o homem não cria água, ela se transforma. Então a água que você bebeu hoje, há alguns dias atrás era um esgoto, não tem jeito, ela tem que ser tratada. E mesmo depois de todo o processo de tratamento, a água ainda precisa ser clorada numa dosagem em torno, isso varia, né, de 0,2 miligramas por litro, para matar alguns bichinhos que eventualmente ainda ficam na água, que é o que a gente chama de coliformes fecais. Então a água que a gente bebe lá da torneira não é uma água totalmente pura. Quer dizer, ela é pura porque ela o que a gente considera impura são os micro-organismos, mas não é uma água sem nenhum tipo de outro elemento químico. Na verdade é uma água com cloro. Eventualmente também é adicionado o fósforo, o flúor. Só que o flúor tem a função de fazer um tratamento dentário, né, para tentar combater bactérias que tem na boca do ser humano. Então normalmente a água tem né, o cloro e o flúor. A função do cloro é eliminar os possíveis e sempre tem restos de coliformes fecais. Por que é feita essa potabilização? Porque se a água não for tratada, ela pode ter uma série, se você citar 3 aqui, de bactérias. Por exemplo, a Escherichia coli, que vai causar gastroenterites, problemas estomacais. Pode ter outra bactéria chamada Leptospira, que vai causar leptospirose. Normalmente esse tipo de organismo vem da urina de rato. A salmonela, que é uma outra bactéria que pode causar febre tifoide. Além disso, se a água não for tratada, ela pode ter vírus, como por exemplo o rotavírus. Ou ter parasitas, como a Giardia intestinalis, que é um parasita que vai grudar no intestino da gente e vai causar uma série de problemas. Então esses elementos esses micro-organismos podem ser eliminados desde que a água esteja muito bem tratada. Por isso que não é muito legal, eu não aconselho muito beber água de mina, porque às vezes você não sabe por onde. Normalmente quando é na origem ainda é uma água relativamente pura, mas quando é longe da origem, essa água já pode estar contaminada por uma série de fatores. Para a gente finalizar, agora tem, né, o famoso vírus aí o Covid-19, e uma das possíveis medicações que vai combater esse vírus, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina, são substâncias em que usa o cloro como elemento químico também.